6, 7, 8, 9, 10. Inicia estudos para concursos pro INSS, Direito Previdenciário. Yay! Vamos fazer questões, mais um monte de questões de Seguridade Social. Só que são todas as questões são do INSS mesmo. Ou seja, uma coisa que eu queria fazer muito nos outros concursos que eu fiz, que é estudar tudo que caiu. Tipo, você vai lá e faz uma questão. Daí, no site de questões, às vezes tem os trecos teorias, certo? Daí você faz uma questão do que caiu e lê a teoria. O que eu quero dizer é que, normalmente, nas provas, claro, isso você só vai perceber se você fizer várias das mesmas provas e vai percebendo um esquema. E o esquema que eu quero dizer é que, normalmente, tem 3 questões. O que eu quero dizer com 3? Que tem uma porcentagem, tipo uns 60% de questões, que é exatamente o mesmo tema da prova anterior. Normalmente é assim. Então, num caso previdenciário da INSS, que tipo tem 60 questões, mas quase todas elas vão ser de temas que caíram na prova anterior. Por exemplo, essa aqui que eu vou fazer agora, que é sobre princípios e objetivos da Seguridade Social. Com certeza vai ter uma questão de princípios de Seguridade Social, entende? Daí, e vai continuar assim, e depois vai ter uma porcentagem de 20, 40% de questões que vão ser outra coisa. Vão ser de conhecimentos novos que caíram. Vai ser conhecimentos da nova emenda constitucional e também daquelas leis especiais que mandaram pra cá. Nessas questões que eu vou fazer aqui, tem questões especiais que foram criadas para o INSS com o conteúdo das novas leis especiais. A maioria das questões são de conteúdos das leis especiais. Só para você ver. Aqui você coloca no direito previdenciário e vê a quantidade de questões. Tá vendo que a maioria das questões são das legislações especiais previdenciárias? 30 questões de Seguridade Social, 4 de legislação previdenciária, 162 dos benefícios do RGPS, custeio, e as legislações especiais. O que são as legislações especiais? Realmente são as leis que cada vez vai adicionando mais em cada prova. E olha aqui isso aqui. O que tem mais é a nova coisa, é o INE, o Instituto Nacional Previdenciário de 128, mas isso aqui na verdade são questões falsas. Não foram feitas provas, mas é o que tem mais chance de cair. Mas por que tem mais chance de cair? Porque é novo e, como eu disse, sempre tem uma porcentagem, umas 20% de questões que são de conhecimentos novos. Ou seja, provavelmente tem 6 questões, das 120 questões que tem no INSS, provavelmente vai ter umas 6 questões sobre isso aqui. Mas só que essa coisa aqui, o Instituto Nacional Previdenciário, não, o Instrução Normativa, isso, agora lembrei, Instrução Normativa Previdenciária do INSS 128, cara, é muita coisa, é muito gigante isso aqui. Que nem o Decreto 3048, ele é muito gigante. Só que você não precisa ler ele inteiro, porque as coisas, se você for, já que tem tanto famoso isso aqui, você vai ver que tem um monte de aulas dos professores já prefeitas para isso. Vamos lá, princípios. Então vamos lá, só um monte de questão. Acerca da Seguridade Social do Brasil, julga as características, contribuições e atuação, julga o item a seguir. Em que pesem inúmeros avanços alcançados após a promulgação da Constituição Federal de 1988, estabelece especialmente com a estruturação do modelo de Seguridade Social, o Brasil mantém ainda resquícios de desigualdade que podem ser observados, certo? Por exemplo, a existência de benefícios distintos para os trabalhadores urbanos e segmentos rurais. E eu achei, quando eu vi essa aqui eu coloquei para apagar todas as questões que eu errei, e essa aqui é uma das questões que eu errei. Porque, pra mim, no contexto, ainda tem sim uma disponibilidade, uma diferença. Mas você tem que, quando você responde as coisas do INSS, é só lei seca mesmo, lei seca, lei seca, lei seca. O que isso quer dizer? Quer dizer que na lei seca tá escrito que não tem mais desigualdade. Tipo, tá escrito lá, foi criada uma observação na própria lei, na Constituição Federal, dizendo que não tem diferenciação. Porque tinha antes, bem óbvio. Então, isso aqui, ciência ainda resquícios de desigualdade, isso está errado. Por causa que a lei diz que não tem, mas é isso aí. Mesmo que você não acredite,
É coisa estranha. Bom, vamos lá, continuando. Princípios objetivos. De acordo com recentes alterações constitucionais, as contribuições sociais que financiam a Seguridade Social somente poderão ser exigidas depois de decorridos 90 dias da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. Isso é certo, existe essa regra de 90 dias. 90 dias. Essas alterações também acrescentaram, no que concerne a esse assunto, a exigência de anterioridade no exercício financeiro. Isso está errado. Na verdade, essa aqui também é uma correção que eu errei. E eu acho que está certo. Não, o problema dessas questões é que, se você ler ela rápido demais, você não entende o que ela quer dizer de verdade. Você não vê as atrapalhadas, as pegadinhas, ou do jeito que as coisas estão muito ambíguo aqui, que se você não prestar atenção, você não vai entender. Deixa eu ver de novo. Alterações constitucionais. Tá. As contribuições sociais que financiam a Seguridade Social, ou seja, ele está falando de coisas de contribuições sociais, ou seja, de gastos de valor que é sempre arrecadado para a Seguridade Social, certo? Todo mundo faz isso. Somente poderão ser exigidas depois de decorridos 90 dias da publicação. E isso está, até aqui, está certo. Basicamente, a regra é que nunca pode criar uma tributação e é uma regra constitucional de AFO, de Administração Financeira Orçamentária, de nunca pode criar um treco, uma tributação, e começar a cobrar ela no mesmo exercício financeiro. Basicamente, você tem que cobrar só no próximo ano. Daí, só que essa regra não existe ela é diminuída mais legislativamente no Seguridade Social. Ou seja, se for criada um tipo de contribuição que tem que ser paga para a Seguridade Social, ela pode ser cobrada só 90 dias depois. É obrigatório ser mais de 90 dias, mas que isso quer dizer que não precisa ser um ano esperar, ou seja, tem menos tempo, certo? Daí poderão ser exigidas depois de 90 dias da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, até da que criou ou modificou, né? Daí, tudo certo. Essas alterações também acrescentaram. Daí ele fala uma coisa que é muito confusa, na verdade, não que é confusa, que é muito ambígua e não dá para entender. Essas alterações também acrescentaram, aumentou, no que concerne a esse assunto, a exigência de autoridade do exercício financeiro, a exigência da anterioridade do exercício financeiro. Daí, viu, isso aqui é extremamente ambíguo, não dá pra entender o que quer dizer isso aqui. Não dá pra entender se você não prestar muita atenção, porque eu li isso aqui rápido demais, e eu não estava entendendo até agora. Só agora que eu li, prestei atenção nas vírgulas, no tempo dessas palavras, eu consigo entender isso aqui. Tipo, ele tá falando de um jeito muito ambíguo, muito estranho, muito zoado, muito bosta. Mas só tá dizendo assim, que a regra de 90 dias, não tem que ser, também tem que seguir a regra de passar um ano, entende? O que é aquela regra lá de anterioridade? Quer dizer, de anterioridade e exercício. Tinha que passar pro próximo ano, entende? Basicamente, o limite de tempo não é exato, mas tem que se passar do próximo ano. Pode ser no mesmo exercício financeiro. Ou seja, se alguém fez em fevereiro, ele só pode fazer no janeiro, começar em janeiro. Só pode começar a ser cobrado no ano que vem, que é janeiro do próximo ano. Ou seja, passou mais de 11 meses, entendeu? Mas imagina que um cara vai lá e faz lá, antes do fim do ano. 3 meses antes do fim do ano. Dezembro, novembro, outubro e setembro. Daí ele fez o treco lá no fim de novembro. A regra lá. Não, no mês 10, no mês 9. Daí o que quero dizer com isso aqui? Ele fez no mês 9, daí se lembra que a regra tá escrita aqui, tá certa, 90 dias. Tem que passar 90 dias. Passou 90 dias, daí já pode cobrar entre lá no final do mês de dezembro, já pode cobrar, porque passou os 90 dias, entende? Mas aí o que é essa coisa aqui que tá escrita aqui? Cara, tanto tempo só pra uma questão, né? Ela quer dizer que não ia poder cobrar. Ela tá restringindo a cobrança que já falou que tá certa, que eu já falei que tá certa, que a lei própria diz que tá certa. Não ia poder cobrar porque ele tá falando que teria que ter passado o ano. Ou seja, ele fala que mesmo que tiver ter passado isso aqui, essa frase estranha aqui no final, quer dizer, mesmo que tenha passado os 90 dias, que é a regra, se não ter passado do ano não pode cobrar. E isso está errado. Se tiver passado os 90 dias, já que é um tipo de contribuição de seguridade, uma contribuição social, então pode cobrar sim, entendeu? Por isso aqui está errado. Confuso, mas vamos lá. Pelo fato de serem concedidos independentemente de contribuição, os benefícios e serviços prestados na área de assistência social prescindem da respectiva fonte de custeio prévio.
pelo fato de serem concedidos independentemente de contribuição, os benefícios a serem serviços prestados na área de assistência social prescindem do respectiva fonte de custeio prévio. Volta, pelo fato de serem concedidos independentemente de contribuição, ou seja, está falando de certas contratos que não precisam de contribuição. Existem sim. Tá. Os benefícios e serviços prestados na área de assistência social. Isso está certo. Basicamente, a maioria dos trecos da Seguridade Social, os benefícios que não precisam de contribuição, são os de assistência social, os que necessitados, certo? Precisam da respectiva fonte de custeio prévio. Pelo fato de serem concedidos independentemente de contribuição, os benefícios e serviços prestados na área de assistência social prescindem de respectiva fonte de custeio prévio. Ou seja, de novo, uma coisa muito confusa. Por quê? Porque está escrito prescindem. E eu também não entendo direito o que prescinde. Uma hora, para minha interpretação, significa uma coisa, uma hora significa outra coisa. Ou seja, é regra que o Seguridade Social precisa de fonte de custeio total, completa. Nunca pode criar uma nova contribuição sem uma fonte de custeio. Ou seja, tem que ter um dinheiro, tem que tirar o dinheiro de algum lugar para pagar essa contribuição. Entendeu? É regra completa, não tem exceção disso. Mas aqui ele está falando que já que a assistência social é grátis, não precisa de ter uma fonte de custeio. E isso está errado. Precisa ter sempre fonte de custeio, sempre ter de onde está vindo o dinheiro. Você pode se confundir, já que é de graça, que é treco não tem custeio, mas não. E qual é o custeio? É toda a Seguridade Social, é todo mundo que paga isso aqui. Por isso está errado. Essas coisas são muito chatas, né? Que você não entende se você não tem que explicar tanto. Vamos lá. Entre as fontes de financiamento da Seguridade Social, encontra-se daí os trecos de fontes de custeio. Tem conteúdo disso. Tem uma lista. Deixa eu escrever aqui. Fontes de custeio. Quer dizer, falei errado. Fontes de financiamento. De onde vem o dinheiro? Daí fala trecos. Imposto sobre circulação de mercadorias. Contribuição de fundo de garantia do FGTS. A contribuição social. A contribuição de melhoria sobre a folha de salários, imposto de renda e imposto sobre a circulação de mercadorias. Daí, olha isso aqui. Eu tô com problema, porque pra mim tudo parece certo. Menos o imposto sobre circulação de mercadorias. E tudo parece certo, mas ele não tá pedindo o errado. Ele tá pedindo que é certo. Ou seja, tá tudo errado. Que droga de questão. Vamos ver. Imposto de renda. Não, essa aqui tá muito difícil pra mim, eu não tô entendendo. Eu vou ter que usar a trapaça. Que não é nenhuma trapaça, é só ver as vezes que eu errei, olha. C e A. Pelo menos eu sei que a C e a A estão erradas. Então, eu sei que a fonte de financiamento da Seguridade Social são o imposto sobre circulação de mercadorias, contribuição de melhoria ou contribuição social sobre salários. Bom, eu só tenho, na verdade, nem precisava errar, porque eu tenho uma que eu tenho certezíssima, mas se eu errar, aí eu fiquei triste. E eu não vou ficar triste, estou feliz. Contribuição social sobre a folha de salários. Tenho certeza que é isso. E acertamos! Mas, só para você, anota aí quais são as contribuições sociais de financiamento. Contribuição de folha de salários. Escreve aí folhas de salários. As empresas têm que pegar isso, esse dinheiro. Daí ver a resolução. Não tô vendo uma lista, não. Tá aqui, ó. Tá meio que desembaraçado, mas tá escrito aqui. Quantas contribuições não previdenciárias são elas? A contribuição do empregador? Não, tá errado. As contribuições previdenciárias, sociais previdenciárias, as contribuições sociais não previdenciárias e as contribuições previdenciárias são as contribuições do empregador. Da empresa ou da entidade aquela equiparada sobre a folha de pagamentos, certo? A gente anotou isso. A contribuição do trabalhador, folha de pagamento, depois escreve do trabalhador, que, bom, eu não entendi, não consegui entender, do trabalhador. Depois, e demais segurados sobre a remuneração recebida. Do trabalhador, sobre remuneração. Tá, quantas contribuições não previdenciárias? Essas aqui são os financiamentos previdenciários. E aí você coloca aí, não previdenciário, dinheiro, faz símbolo de, escreve símbolo de dinheiro. Quantas contribuições não previdenciárias? É a contribuição do empregador, da empresa ou entidade a ela equiparada sobre receita de faturamento. As que não são previdenciárias significa que elas não foram tiradas do treco para pagar a sua própria previdência. Ela foi paga para contribuir para o mundo inteiro. Ou seja, sobre arrecadamento, faturamento, quer dizer, sobre faturamento. Depois, que é o PIS, ou seja, imposto, PIS e COFINS e contribuição social sobre lucro líquido. Depois, CC, contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. Anota aí. Contribuição de importador de bens e serviços no exterior.
Escreve aí, importador. Importação de COFINS de importação, também. E, por fim, a extinção de contribuição provisória sobre movimento financeiro, ou sobre movimentação financeira. Movimentação financeira. Ou seja, depois de você ler todas essas coisinhas aqui que não são previdenciárias, fica muito fácil de entender, não é? Basicamente, se o cara está recebendo dinheiro, ou seja, ele está recebendo um serviço por algum serviço, como todo mundo, ele tem que pagar o imposto. E o que é esse imposto? Na verdade, ele é a contribuição social. Ou seja, se ele mesmo está recebendo pelo serviço que ele ganhou, ou seja, de ganhar dinheiro sobre o que ele fez, então é uma contribuição social. Mas se daí tem as outras pessoas, as pessoas que não estão fazendo, que estão ganhando dinheiro sobre esse serviço, que daí seriam as empresas ou um próprio trabalhador. Um trabalhador avulso ou independente, certo? Se ele está ganhando dinheiro, arrecadando dinheiro, então não é esse dinheiro, é sobre esse dinheiro arrecadado. Ou seja, quando é sobre uma coisa que não tem nada a ver com a pessoa, com o empregado recebendo, ela não é uma contribuição previdenciária direta, ela não é previdenciária. Com base nessas informações, podemos afirmar que a única alternativa que possui uma contribuição financeira de seguridade social é a contribuição social sobre as folhas de salários. Por quê? Porque ela é sobre um dinheiro que está vinculado à própria pessoa. Ou seja, não está vinculado a uma pessoa, ela não é uma contribuição previdenciária. Está vinculado a uma pessoa, ela é uma contribuição previdenciária. Não está errado a chamar a folha de salários, mas torna-se mais correto chamá-la de pagamentos, pois além de salários propriamente ditos pagos aos segurados, empregados, ainda existem pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais, segurados de trabalhos avulsos que não incluem esse documento obrigatório. E aí volta aqui para a questão. O imposto de renda, ele é cobrado para todo mundo, ou seja, ele não é vinculado a uma pessoa só. Então, não é para todo mundo paga isso sempre que compra alguma coisa, certo? Ou sempre que ganha algum dinheiro. Então, não é vinculado. O imposto sobre a circulação de mercadorias, todo mundo que faz compra e venda da coisa tem que pagar isso. Então, tá entendendo? Se é individual, ele é previdenciário. Se é todo mundo, ele é que faz algum tipo de coisa, não é previdenciário. Corresponde do fundo FGTS, todo mundo tem que pagar isso para contribuir para a Seguridade Social. E a contribuição de melhoria é todo mundo que lá, tá no prédio, tá na rua, tá na cidade. Ele também é um tipo de contribuição para todo mundo, entendeu? Voltando, vai lá. Assistência social é a política social que provê de atendimento das necessidades básicas traduzidas em proteção à família. A maternidade, a infância e a adolescência e a velhice é a pessoa portadora de deficiência. A esse respeito pode-se afirmar corretamente que... Você lembra que a assistência social é de graça. A esse respeito pode-se afirmar que é exigida a comprovação de ao menos um recolhimento à Seguridade Social para ter direito à assistência. Isso está errado. Não é necessário comprovação. É aplicável o caráter... Tá escrito aqui. Independentemente de qualquer contribuição à Seguridade Social. Se lembrem que a assistência social não tem contribuição, então... Mesmo que essa... É muito engraçado essas questões que tem uma coisa muito óbvia, assim. Se você acha... Ela é tão óbvia que tá certa, que você acha que é estranha, ela tá certa. Vamos ver. Viu? Certinho. Próxima questão. A Previdência tem caráter democrático. Essa aqui é de saúde, previdência e assistência social. Tem bastante questão disso, né? A Previdência tem caráter democrático e descentralizado da administração da gestão tripartite. E, nossa, tem muita questão disso aqui. E o basicão é, eles vão colocar um número errado da gestão e um número, vão trocar o número dos trecos do dinheiro, sabe? Gestão, se lembra, gestão é quadripartite, são 4 pessoas. E basicamente, a maioria das vezes eles não falam sobre quais são, ou seja, você nem precisa lembrar, a maioria das vezes. Mas é melhor você lembrar, né? Basicamente, todo mundo que contribui para a Previdência é um carinha da gestão. E o segundo, ele vai falar do dinheiro. E o dinheiro não é quadripartite, ele é tripartite. Porque tem as pessoas que só recebem a Previdência Social. Não contribuem. Bom, então isso aqui já está errado, por causa que está falando que a gestão é tripartite. Isso está errado. Mas vamos ver o próximo afirmação. Com a participação dos trabalhadores, dos empregadores e do governo nos órgãos colegiados. E isso está certo. Todos esses caras aqui, trabalhadores, empregadores e governos, participam da gestão. Mas só que está faltando uma pessoa. Quem? O aposentado. Por isso está errado. A Seguridade Social brasileira, apesar de ser fortemente influenciada pelo método do Estado do Bem-Estar Social, não abrange todas as políticas sociais do Estado sociais do Estado brasileiro. E essa aqui é
Sobre história. Hã? Aqui eu tô muito confuso. Porque isso aqui não tá dizendo nada, meu. Tá muito ambíguo. Não entendo o que ele quer dizer com isso aqui. Acerca da Seguridade Social no Brasil, as suas características. Tá. A Seguridade Social brasileira, tá. Apesar de ser fortemente valorizada pelo modelo do Estado do Bem-Estar Social, ou seja, a gente tem várias instruções desde a Constituição de 88 para ajudar socialmente, certo? Por isso que todo mundo gosta do Brasil. Porque ele ajuda todo mundo que tá aqui, até os estrangeiros. Daí não abrange todas as políticas sociais do Estado brasileiro. Mas essa última frase aqui que é a droga. Que merda que isso quer dizer? Não abrange todas as políticas sociais do Estado brasileiro, mas... Não abrange todas as políticas sociais do Estado brasileiro, mas que merda é essa? O que isso quer dizer? Não abrange todas, mas que droga de políticas sociais você tá falando? Que não é? Por isso que é muito zoado. Daí, já que é uma questão de origem e evolução legislativa da Seguridade Social, você pode entender que a evolução, que a legislação continuou crescendo, e até que ficou, às vezes tinha saúde, às vezes tinha aquela coisa das caixas de previdência, às vezes tinha assistência social. Daí agora, né, mais atualizada, 88, tem todas, tem a Seguridade, tem a Previdência, a Seguridade e a Saúde. Todas elas. Previdência contra contribuição, Seguridade, Saúde de graça, e assistência só para os necessitados. Tá. Daí não abrange todas as políticas sociais do Estado brasileiro. Mas ainda, e repito, mas que merda que isso quer dizer? Eu não entendo. Não faz o menor sentido. O que significa não abrange todas as políticas sociais, trecos? Mas, nessa vez, eu vou usar um truque de questões. Que é, assim... Assuma que é errado se falar alguma, tipo todas, ou nenhum, ou todos. Ou seja, se tiver um limitador na questão, no enunciado, basicamente a maior chance é que tá errado, meu. E quando já que tá falando todas, é muito provável que isso aqui tá errado, porque é um abrangedor, é um treco muito específico. Tipo, é aquela coisa de, se tiver um errado, uma política social que não é abrangida, então já tá errado, entende? É uma coisa de truque de questão. Então vamos assumir que tá errado. Olha, isso estava certo. O truque não funcionou dessa vez. Mas vamos ver o que eles deram desculpa aqui. Mas essa coisa tá muito estranha. A política social representa uma atuação de poder político visando o bem-estar da população. Certo, nesse sentido existem políticas sociais que não se enquadram em nenhum dos pilares citados. Certo, existem coisas que não tem nada a ver com seguridade social, previdência, saúde e assistência, certo? Por exemplo, a Ciência Sem Fronteiras, que merece. É um programa que busca promover a consolidação, expansão e internalização da ciência tecnológica, da inovação e de compatibilidade brasileira por meio de intercâmbio e da mobilidade internacional. Certo, não tem nada a ver com previdência, saúde e assistência. Viu? Não entendi nada. Vamos tentar entender a última frase de novo. Não abrange todas as políticas sociais do Estado brasileiro. Entendi, meu, mas, tipo, como é que eu vou fazer esse tipo de ligação, esse tipo de ligação mental, né, nesse tipo de questão? Tipo, só com a explicação que deu pra entender. Obviamente, a Seguridade Social não tem nada a ver com tudo, ela só é 3 caras específicos: saúde, previdência e assistência social. São 3 caras extremamente específicos da Seguridade Social. Ou seja, é aquela coisa de que fica fazendo várias questões de colocar uma coisa na Seguridade Social, tipo educação toda hora, pra você errar. Mas não tem educação na Seguridade Social. Ou seja, basicamente ele fala, não abrange todas as políticas sociais do Estado, mas é porque, claro que é isso. Isso é muito óbvio, né? Porque tem um monte de políticas sociais no Brasil. Tem um montão. Assim, mas para a Seguridade Social só tem 3. Mas como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou entender que ele tá falando de... Que eu tinha que interpretar que ele tá falando de outras políticas sociais que não tem nada a ver com Seguridade Social? Ou seja, nessa questão aqui eu tinha que entender que Seguridade Social com todas as políticas sociais. Isso é muito óbvio. Seguridade Social com todas as políticas sociais. Mas, na minha cabeça, né? Então, uma origem de evolução legislativa da Seguridade Social. Então, vamos ver o que tá aqui. A tabela abaixo mostra as percentagens da distribuição relativa da população brasileira por grupos etários de acordo com dados de censos demográficos. Por isso que é muito importante o censo que está fazendo agora, certo? Grupos etários. O que ele está falando aqui? Mesmo? Distribuição relativa à população, porcentagens de grupos etários, ou seja, quantidade de pessoas de uma certa idade, certo? De acordo com dados do censo demográfico. Daí a questão é... Legal, interessante. Obviamente ele está falando aqui, olhando isso aqui, é muito óbvio que em 1940 tinha uma quantidade gigante de crianças, entende? E tinha uma pequena quantidade de idosos. E daí, se você olha os trecos, obviamente
Obviamente, o número de quantidade de crianças está diminuindo e o número de idosos está crescendo. Viu? Basicão. A população com idade de 65 anos ou mais inclui a chamada população economicamente ativa. E isso está errado. É considerado a população de mais de 65 anos a não ativa. Tipo, eles querem que ela seja ativa, mas ela é considerada não ativa. Composta de pessoas que estão trabalhando e que, portanto, são os principais contribuintes da Previdência Social. Isso está errado. Muito errado e muito obviamente errado. As gerências, essa aqui é de origem ainda, as gerências executivas são órgãos descentralizados da estrutura administrativa do INSS, entretanto a escolha e a numeração dos gerentes executivos são feitas diretamente pelo ministro de Previdência Social. Quem? Numeração de gerentes. Sem necessidade de observação a critérios especiais de seleção. E, obviamente, isso está errado. Claro, existem sim, pessoas que podem ser contratadas sem critérios muito especiais, mas, obviamente, gerências executivas não podem ser isso. Primeiro, obviamente, elas têm que ter, tipo, superior e esse tipo de coisa. Então, isso aqui está muito errado. A fusão da Secretaria de Receita Federal com a Secretaria da Receita Previdenciária, isso aqui é recente, né? Bom, não é recente, mas quando fizeram isso, em apenas um órgão de arrecadação da maioria dos atributos federais, contra a fiscalização e arrecadação das contribuições sociais destinadas aos chamados terceiros, SESC, e outros permanecem a cargo da INSS. Sabe, isso aqui é uma coisa engraçada, porque quem estuda para o INSS também estuda para o Senado Federal, para a Receita Federal, quer dizer, para entrar como auditor de previdenciário, sabe? Bom. E por que fundiram os dois? Porque tava dando uma confusão, né? A arrecadação e quem controla o treco. Então volta. Contudo, a fiscalização e arrecadação. Quem arrecada e quem fiscaliza. Quem arrecada e fiscaliza. Isso é um dos pontos principais. Dos contribuições sociais destinadas a chamados terceiros. Terceiros. Quem são os terceiros? São os caras de assistência social, entende? SESC, SENAC, SES, SENAI, todos esses caras são tipo de assistência social. E arrecadados das contribuições sociais destinadas a chamados terceiros. Eles ainda fazem isso? E eu digo que... Não, mas é interessante a gente ver a resolução dessa aqui. Vamos ver. Basicamente eu acho que foi tudo para uma secretaria, né? Uma secretaria da Receita. Deixa eu ver. Quando a Receita Federal virou uma fiscalização e arrecadação de contribuintes do Sistema S. Antes da criação do novo órgão, o recolhimento era feito pela extinta Secretaria de Receita Previdenciária, que foi lá para a Receita. Está vinculada ao Ministério da Previdência Social. Tá, e o que isso quer dizer? A Secretaria da Receita passa a denominar-se de Secretaria da Receita. Tá, já sabia disso. Além da competência atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita, cabe à Secretaria da Receita planejar, executar, acompanhar e reavaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização e arrecadação. Olha, tá falando aqui, ó. Fiscalização e arrecadação. Quem? Daí, ó. Isso é por isso que tá errado. Aqui ele tá falando que... tá no INSS, mas não. Aqui tá falando que é legislação da Secretaria da Receita Federal. Então, escreve aí. Porque, como você viu, caiu numa prova. Então, Secretaria da Receita. E o que ela faz? Anota isso aí. Ela tem que planejar. P de planejar. Escreve plan. Play de planejar. E de executar. X. Plan X. Acompanhar. A de acompanhar. Acompa. E avaliar. E avale. De avaliar. As o quê? As atividades de... Planejar 4 coisas, o PIA, ou a PEA, sobre 2 coisas aqui, né? Tributação, T de tributação, F de fiscalização, e A de arrecadação, o TIFA, o FAT, que é gordura em inglês, arrecadação. Daí ele também tem o cobrança, o C de cobrança, e R de recolhimento. Do que? Das contribuições. Aí coloca uma setinha de novo. Contribuições sociais. Previstas nas alíneas, da 8212, que você tem que ler, das contribuições do título de distribuição. As obrigações previstas no 8212, relativas às contribuições sociais, de que trata o caput, deste artigo, serão cumpridas perante a Secretaria da Receita Federal, da Secretaria da Receita Previdencial. Qual é o erro dessa questão? Obviamente aqui está falando que é do INSS que faz essa coisa de fiscalização e arrecadação, mas a gente sabe que é a Receita. É a Receita! Receita!
coloquei uma musiquinha. Não sei se vocês estão ouvindo. O Instituto Nacional de Seguridade Social, autarquia federal, atualmente vinculado ao MP, Ministério da Previdência Social, surgiu em 1990 com o resultado a fusão do Instituto Nacional de Assistência Médica, da Previdência Social, INAMPS e o IAPAS. Isso está certo. O INSS é uma fusão de alguns carinhas aí. É o INAMPS e o IAPAS. Associação de Previdência Social e Previdência. Sério, eu tenho a impressão que é uns outros caras. Não era o IAPS e o INAMPS? E o IAPAS? Talvez isso aqui esteja errado com nomes errados. Mas eu vou assumir que tá certo dessa vez. Eu tô achando que o primeiro cara, o INAMPS, está errado o nome. Viu? Vamos ver qual é certo. Nacional de Previdência Social. Viu? Era errado, mas eu errei quem é que estava errado. Não era o IAPAS que estava errado, era o... Não, na verdade eu acertei. Eu acertei que o IAPAS estava errado. Loucão. Bom. Não é que eu errei, eu falei errado de novo. Basicamente, quais são... Escreve aí, anota aí. Qual é o pai do INSS? O INSS é filho de quem? Ele é filho do INPS. Do INPS X com o quem? O IAPAS. Ou seja, um cara de previdência e um cara de assistência. IAPAS. Previdência com a assistência. Perfeito. Vamos lá. Uma digitação e tem um conteúdo digitado. Legal. Na época do INSS era vinculado ao MP Social. Em 2019, o novo governo anexou o INSS ao Ministério da Economia. Essa alteração não altera o gabarito da questão, que já estava marcado como errada, conforme explicado pelo professor. Bom, vamos notar isso, né? Talvez seja interessante. O INSS está vinculado a quem? Resposta: Ministério da Economia. Não é mais Previdência, porque ele nem existe mais. É o Ministério do Dinheiro. Ministério do Dinheiro. Ministério do Dinheiro. Vamos lá. Continua. Cara, olha isso. Já usei 35 minutos. Não respondi muitas questões, porque eu fico tentando explicar. Então, tá na hora. Já tá na hora do quê? De parar de responder as questões. Quer dizer, tentar explicar. Só vamos no modo super rápido. Não? Lei complementar editada pela União poderá autorizar os estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas relacionadas à Seguridade Social. Quais são as leis que podem mexer com lei complementar? Está na Constituição. Minha lei complementar pode fazer isso? Pode, certo. Basicamente é privativa, mas a União pode delegar. Tá. O INSS, autarquia federal, resultou da fusão de seguintes autarquias: INAMPS, e a gente acabou de aprender isso, né? Não é DataPrev, não é o IAPAS, é o INPS. É o Previdência e Assistência. Previdência e Assistência. Previdência e Assistência. IAPAS e INPS. Perfeito. Próxima questão. O síndica de condomínio predial em que... Agora falando das pessoas que são empregadas, né? Síndica do condomínio predial em que resida e que receba como prolabore a quantia equivalente ao salário mínimo será considerada segurada obrigatória da RGPS na qualidade de empregado. E isso está certo. Essa coisa de questões de síndicos, os professores falam muito sobre isso aqui. Mas a verdade é que eu não lembro muito. Basicamente o que eu me lembro é que se ele recebe em remuneração, então ele é segurado obrigatório. Se não recebe, não é obrigatório. E esse cara tá aqui, tá falando, recebe. Então ele é obrigatório. Será considerado segurado obrigatório da RGPS? Ele é obrigatório. Se ele recebe um salário, ele tem que... O que significa? Qual é a pegadinha aqui? Que não é pegadinha, na verdade. É que se uma pessoa é obrigatória, ela tem que dar um dinheiro pra contribuir, tá? E tá errado. Mas na verdade, acho que tá... Olha aqui, ó. Tá escrito qualidade de empregada. Ou seja, o problema aqui é que eu não prestei atenção. Eu só pensei nessa coisa de... se ela é obrigatória ou não. E não prestei atenção na parte final disso aqui, ó. Qualidade de empregada. Ou seja, qual é a verdadeira qualidade de um síndica de condomínio? Qual é a verdadeira qualidade? Eu acho que existe isso sim. E é que nem aquela coisa do pastor. E ela é uma contribuinte individual.
Ou seja, a qualidade é diferente da que está escrita na questão. Não é empregada, eu acho que ela é uma contribuinte individual. Vamos ver se eu acertei. Ok, ela é considerada... o quê? Porque ela é facultativa? A Lei Básica de Previdência Social não traz um conceito objetivo ou opera por exclusão. Ela diz que no seu artigo 13 será assegurado facultativo todo aquele maior de 14 anos se filiar regime federal de previdência social mediante uma contribuição desde que não seja assegurado obrigatório. Também do onde está assegurados resta fazer a cara crachá. Não seja difícil complexa a tarefa de compreender o enunciado com os incisos. Daí são assegurados obrigatórios, a gente já viu. Olha, acertei. É contribuinte individual. O titular de firma individual, urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração, de seguridade de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio indústria, o sócio gerente, o sócio cotista, que receberam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana e rural e o associado eleito para cargo de direção de cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade em oração, desde que receba a remuneração. Olha aqui a parte que eu foquei e por isso que eu errei. Logo, a personagem nessa questão não é empregada, mas sim contribuinte individual. Entendeu? Mas basicamente você pode diferenciar quem é contribuinte individual de quem é empregado. Basicamente ele tem um vínculo de empregatício. O que eu quero dizer com vínculo empregatício? Quero dizer basicamente que se tem alguém que paga ele pelo serviço e não é ele que está ele mesmo arrecadando, então ele é um contribuinte individual. Se tem alguém que está pagando pelo serviço dele, então ele é um empregado. Você pode até achar que, os caras são sócios, eles não estão trabalhando, eles fazem um tipo de trabalho, o treco. Não, eles mesmos pagaram por esse treco, ou seja, eles mesmos são chefes da própria arrecadação que eles têm, o sócio, entende? Quanto maior a parte, quanto mais ele contribuir, ele mesmo tem que instigar isso, mas ele vai ganhar como sócio, entende? É a mesma coisa do síndico. O síndico, ele mesmo foi lá e se inscreveu como síndico para ser síndico e recebe IPI, dependendo de onde é, né? Ele recebe uma contribuição, como é que se diz a palavra certa? Uma arrecadação sobre isso. Ele mesmo está querendo fazer isso. Ou seja, se tem alguém que te paga pelo seu serviço, você é empregado. Se alguém que te contratou pelo seu serviço, ele é empregado. Mas se esse dinheiro que você está recebendo é por alguma coisa que você mesma fez, não é alguém que está sendo responsável por esse dinheiro, por você, então você é contribuinte individual. Essa é uma análise básica para isso. No caso aqui de um síndico, normalmente elas não têm um tipo de contrato, os síndicos não são contratados pelo prédio para serem síndicos. Eles normalmente pegam alguém do próprio prédio para ser síndico e daí, às vezes, não todas as vezes, eles recebem para ser síndico, eles recebem um tipo de valor de respeito. Bom? No item subsequente, a apresentação de uma situação hipotética acerca da identificação dos segurados da Previdência Social, seguida de uma assertiva a ser julgada. Beatriz trabalha em Brasília, na sucursal da Organização das Nações Unidas, e não tem vinculação com o regime de previdência estrangeiro. Daí, essa aqui é sobre os empregados e estrangeiros, né? Essa aqui é fácil, se você estudou, claro. Mas o basicão é que se você quer ser um empregado, é aquela coisa que eu disse antes. Primeiro, tem que ter alguém que está te pagando pelo seu serviço. Daí você é empregado. E segundo, quando fala de estrangeiros, é basicamente essa pessoa que está com contrato, esse lugar do contrato tem que ter algum tipo de conexão com o Brasil. Se ele tiver algum tipo de conexão com o Brasil, daí é considerado empregado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se essa pessoa aqui, essa empresa aqui que ela está falando aqui, no sucursal da Organização das Nações Unidas, o que tem a sucursal das Nações Unidas? Ela, obviamente, tem uma conexão com o Brasil. Mas podia ser uma empresa estrangeira, ou uma empresa brasileira, ou uma empresa estrangeira que tem filial no Brasil, entende? Se ela tiver algum tipo de conexão com o Brasil, ela vai ser uma empregada. Mas se não, se ela tiver o treco tudo estrangeiro mesmo, e ela mesma se inscrever como num treco de opção de estrangeiro, ela não é empregada, entende? Basicamente tem que ter um tipo de conexão com o Brasil. E no caso aqui, ela ainda está trabalhando no Brasil, e ainda é uma organização internacional, mas ela está no Brasil e tem vinculação com o Brasil, as Nações Unidas, ou seja, mesmo que em parte, o lugar que ela trabalha é meio brasileiro. Por isso ela vai ser empregada. Nessa situação, ela é seguradora da Previdência Social brasileira nas condições de contribuinte individual. Isso está errado. Se lembra, tem alguém que paga para você, está te contratando pelos seus serviços, então é empregado. E isso aqui é como uma empresa que tem conexão com o Brasil. Então ela não é contribuinte individual. Está errado. Ainda também essa coisa, um cidadão belga que seja domiciliado e contratado no Brasil. Está no Brasil, é empregado do Brasil, então é empregado.
por empresa nacional que para trabalhar como engenheiro na construção de rodovia de Moçambique. É segurado pela Previdência Social Brasileira na qualidade de empregado. Isso está completamente certo. Só teria uma hipótese, que é esse carinha aqui esse cara belga não seria um empregado. Que é, primeiro, ele trabalha para uma empresa internacional. E segundo, essa empresa internacional, ela tem um próprio regime de... Na verdade, eu acho que esse aqui não tem uma hipótese, eu estou inventando coisa aqui na minha cabeça. Eu acho que não tem uma hipótese de ser diferente, não. Se ela trabalha, porque, pelo que eu me lembro, se uma empresa está no Brasil, ela tem que seguir as regras previdenciárias do Brasil. Então, ela tá certo. Se ela tá trabalhando para uma empresa brasileira, contratada brasileira, mesmo sendo cidadão belga, então ela é empregada, tá certo. Um adolescente de 14 anos, daí sempre que é 14 anos, ele é facultativo. Menor aprendiz, contratado, não, aprendiz, na verdade aprendiz é considerado empregado, sim. Voltando, contratado de acordo com a lei apesar de ter menos de 16 anos de idade, que é o piso de inscrição na Previdência Social, é segurado empregado em regime geral. Isso está certo. A coisa aqui desses carinhas, a coisa aqui, normalmente as pessoas pensariam que ele é um facultativo, mas só é facultativo quando não tem um vínculo empregatício. Não tem um vínculo empregatício direto, sabe? Que seria um cara de um estágio. No aprendiz existe sim um vínculo empregatício, mesmo que seja diferenciado por regras diferentes de um vínculo empregatício normal de CLT. Ele sim existe um vínculo empregatício. E como eu disse, se alguém paga pelos seus serviços, é um tipo de vínculo empregatício, então ele é empregado, mesmo que seja uma criança. Então, isso aqui está certo, assegurado o empregado do ID, que é o de onde? Do regime previdenciário geral. Se esse carinha aqui de 14 anos fosse um estagiário, o estagiário é tipo uma contratação, só que a pessoa não está sendo contratada pela própria empresa. É outro treco e é um treco assistencial. O estágio é como se fosse uma coisa assistencial, na verdade. E por isso que não é considerado empregado. Porque, além de ele receber menos do que um salário mínimo, normalmente, o normal é um estagiário receber menos salário mínimo, ele não vai ser obrigado a ter tirado o valor de contribuição social. Ou seja, um estagiário continua recebendo uma contribuição social, mas o adolescente de emprego menor aprendiz não recebe, não consegue. Ele ainda tem que pagar a contribuição social, porque ele é considerado empregado. Entendeu? Um tira a contribuição social, o outro não. Daí, a diferença disso é que, quando não é tirada uma contribuição social, a própria pessoa tem que fazer, ela é considerada facultativo. Ou seja, um estagiário teria que fazer, mas esse cara não, porque de onde é que está vindo o dinheiro? Quem é que tem a responsabilidade pelo dinheiro que está sendo pagado para esse adolescente? É a própria empresa. Então é a própria empresa que tem a responsabilidade de pagar ele, e ela mesma tem a responsabilidade de pagar a contribuição social, entende? Mas se a responsabilidade fosse desse adolescente, como um estagiário, por exemplo, ele seria facultativo. Ou seja, a diferença entre um adolescente, no caso de adolescentes, é que se ele mesmo tem a própria responsabilidade pelo dinheiro que ele recebeu, então é facultativo. E se a empresa tem, então ele é empregado. Mais diferenças ainda, né? Próximo. Agora de uma professora. Célia é professora de uma universidade. Eventualmente presta serviços de consultoria na área de educação. Por isso, Célia é segurada, empregada pela atividade de docência e contribuinte individual quando presta consultoria. Isso está certo. As contribuições são pagas diferencialmente pelos vários trabalhos que a pessoa faz. No caso aqui, se ela é professora de uma universidade, ela está sendo contratada, ou seja, tem um vínculo empregatício. Ou seja, ela é empregada. Nesse caso, é empregada. E pela coisa que ela faz por ela mesma, já repetimos várias vezes, por ela mesma, então é individual. Então tá, por isso, será segurada empregada pela atividade de docência, certo? Como professora, e contribui individual quanto à presta consultoria, que ela mesma ela é mesma responsável pelo treco. Então é individual. Nessa situação tem uma afiliação para cada atividade, isso está certo, existe uma afiliação para cada atividade. Eu vou favoritar esse aqui. E vou ver se tem alguma mudança aqui. Deixa eu ver. Não parece que tem mudança, né? Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade. Então anota aí. Mais de uma atividade. O que isso significa? Concomitantemente, que significa ao mesmo tempo, mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado com relação a cada uma delas. Mais de uma atividade igual obrigação de filiação. É isso, basicamente é isso. Próximo. Olha, uma questão que tinha de tratar, não é? Mas ainda, vamos lá. Determinado município previu, por meio de lei municipal, a concessão de aposentadoria e pensão a seus servidores nessa município. Se lembra que a Previdência é treco legislativo direto da União. E a gente já teve uma questão sobre isso.
delegação. Tá. Ele fala aqui: o servidor de fundação de ensino médio foi aprovado em concurso público para ocupar cargo de provimento efetivo, certo? Tá. A professora Júlia foi contratada pela FEM, Fundação de Ensino Médio, tá, pelo período de 4 meses para substituir outra. Ou seja, um cara foi contratado, empregado, certo? Contratado, empregado e ainda foi de concurso. Perfeito. O outro foi temporário, contratado, mas é contratado, então é empregado. Substituir outra que estava em gozo de licença maternidade. Certo, mesmo que seja substituto, ainda é empregado, certo? Os servidores da Companhia Municipal de Águas são contratados pelo regime de consolidação de leis de trabalho. CLT, com vínculo empregatício, ainda é empregado. A frente foi designado para ocupar cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. E isso aqui, tem muitos professores que falam muito disso aqui. Por que eles falam muito disso aqui? É por causa que existe uma diferenciação. Se tem um vínculo empregatício de contrato, então ele é empregado. Mas a coisa que está falando aqui, que os professores falam disso aqui, é que quando alguém normalmente passou em concurso público, se lembra que não estão mais criando previdências complementares, certo? E o que isso significa? Normalmente, antigamente, recentemente, sempre que alguém passava em concurso público e virava um empregado efetivo, ele se vinculava ao quê? A um complementar, ou seja, não era o RGPS. Mas agora, já que não estão mais criando, normalmente todo mundo se vai para o RGPS. E por que todo mundo fala isso? É que quando normalmente todo mundo acha que vai para a administração pública, ele já vira um complementar. Mas não é isso, é só onde tem. É só, tipo, órgãos super gigantes, estaduais, municipais, municipal, normalmente não tem. Daí, no caso desse cara aqui, ele de livre nomeação, designado para ocupar um cargo de comissão de livre nomeação e exoneração no no ensino. Ou seja, ele depende, claro, não está escrito aqui especificamente, se desse lugar aqui tem uma previdência complementar, mas obviamente esse cara está no RGPS, tá? Essa é a coisa que eu quis dizer. Todos os professores falam isso aí. Se alguém é contratado, ele vai normalmente para o RGPS. E o mais normal, o mais simples, o mais básico, que não tem história, porque esse cara nem pode entrar na complementar, esses caras aqui que são contratados para cargos de comissões. Não tem nem como ele entrar no complementar, então sempre assuma que ele vai para o RGPS. Então, ele é empregado e ele é RGPS. Ok. Quando aberto, recém-possado em cargo público pretende contar como tempo de contribuição aquele em que frequentou o curso superior. Como tempo de contribuição aquele em que frequentou o curso superior. Eu não entendi o que ele quer dizer com isso aqui, não. De novo, mesmo, palavras confusas. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele vai, um tempo que ele estava trabalhando como tempo de contribuição, o tempo que ele estava trabalhando enquanto ele estava estudando? Ou ele quer dizer o tempo que ele estava estudando como tempo de contribuição? Obviamente não pode fazer isso. Tem que trabalhar para receber o tempo de contribuição. É claro que existem os pagamentos. Ou seja, não entendi nada do que está escrito aqui sobre o Adalberto. Bom, voltando. Com base nessas situações hipotéticas jurídicas, daí vai falar das pessoas. A professora Júlia não é segurada do regime de previdência do município. E isso está certo. Bom, na verdade não está especificado aqui que tem um treco de município, mas, bom, vamos lá. Ela é RGPS. Ela é temporária, ela é RGPS, tá? Não é, espera, eu ia falar errado, mas está certo. Não é segurado do regime de previdência do município, tá certo? Ela é RGPS, tá? Eu queria que tivesse mais questões sobre isso aqui. Onde é que tem? Vamos lá. Essa aqui eu até acertei, né? É servidores do SMA. Se lembra que o SMA é o terceiro aqui, ó. Não serão vinculados à RGPS, pois são amparados pelo regime próprio de previdência. São contratados pelo regime de conciliação das leis do trabalho, CLT. Isso está errado, eles são RGPS. Está errado por quê? Porque eles... A CLT, a regra é normal. CLT, regra é RGPS. Não, acho que não tem nenhuma exceção. Droga, eu fico apertando o botão de ir para outras questões. Tá. Acabou que só tinha duas dessas aí, né? Mas vamos revisar um pouquinho. Basicamente, o Aldo, que ele passou no concurso, ia para provimento efetivo, então ele ia estar no RCCPS, na complementar, na previdência do município. A professora Júlia, ela é temporária, sempre concurso público, então ela seria RGPS. Os servidores
da companhia, elas são CLT, CLT é GPS e ainda é empregado. E o Alfredo, ele foi cargo em comissão, ele é empregado, não é da Previdência do município. Ele é RGPS e é empregado. E o Adalberto, recém-postado em cargo público, pode ter de contar com o tempo de contribuição aquele em que frequentou. E essa aqui, não tem nem ideia do que ele quer dizer com isso. Então, vamos lá. 3.048, que aprovou o regulamento da Previdência, Aquele que presta serviço da natureza contínua mediante remuneração à pessoa ou à família no âmbito residencial, ou seja, um doméstico. Desta, em atividades sem fins lucrativos, é considerado contribuinte individual. Segurado obrigatório da Previdência Social. Isso está errado. Ele tá, obviamente, se fosse um doméstico, um empregado doméstico, mas com fins lucrativos, ele seria tipo um empregado. Mas já que ele não é sem fins lucrativos, é como se fosse, isso aqui é uma ambiguidade para uma pessoa de família, tipo uma mãe ou uma dona de casa que só trabalha para cuidar da casa. E ela não é considerada uma contribuinte individual, ela é facultativa. Deixa eu ver. Mas olha aqui, ó, eu tava já quase errado isso aqui, porque tá escrito mediante remuneração. E se lembra, se tem remuneração, então ela tem que contribuir. E esse é o problema. Eu tava achando que isso aqui tava falando de uma dona de casa, mas não é. Olha aqui, ó, mediante contribui remuneração. Obviamente ela é uma empregada doméstica, não é uma contribuinte individual. Contribui empregada doméstica é a mesma coisa que empregado. Tem um vínculo empregatício. Mesmo que não tenha aquelas coisas, existe um vínculo empregatício. Então, isso aqui tá errado, não é uma contribuinte individual não. Ela é uma empregada. E o cara que tá pagando ela é obrigado a pagar a contribuição dela. Tá? A única parte que está certa e errada aqui é essa coisa de falar que ela é uma contribuinte individual. Isso está errado, ela é uma empregada. Ela é uma segurada obrigatória, tá? Próximo. Empregado doméstico ainda, né? Carlos Afonso foi contratado pela esposa de um fazendeiro para ser seu motorista. Sua função é transportá-la de propriedade rural onde mora para os locais que ela desejar, cumprindo jornada diária de 6 horas do trabalho com uma folga semanal. A inscrição de Carlos no regime GPS será obrigatória na qualidade de motorista. Bom, ele está sendo contratado, né? E tem um vínculo. Mesmo que seja 6 horas. É empregado. Por que eu tô confuso nisso aqui? Porque o tema dessa questão é empregado doméstico. Por que seria considerado... Tá falando do cara, certo? E não tem nada, tipo... Já que não é a própria... Ele mesmo que tá... Já que não é o próprio Carlos que tá fazendo... É o responsável pelo próprio dinheiro dele. É a empregada... ou o fazendeiro que está se pagando dele. Então ele tem sim um vínculo empregatício. Será que é uma diferenciação entre ser contratado por uma pessoa específica ou ser contratado por uma empresa? Bom, o que eu tenho certeza é que ele não é segurado especial. Para ser segurado especial, ele tem que estar trabalhando na fazenda mesmo ou pescagem. Ele não é um contribuinte individual porque ele não é o próprio responsável pelo valor que ele está arrecadando. Ele não é um trabalhador avulso. Também, ele é empregado. Na verdade, eu não acho que ele é empregador doméstico. Para mim, ele pode ser empregado ou trabalhador avulso. E eu digo que existe sim um vínculo empregatício aqui. Então ele é empregado. Para mim, ele é. Vamos ver? Tá dizendo que ele era para ser um empregado doméstico. Eu não tenho a menor ideia por que ele seria um empregado doméstico. Essa aqui é a questão, eu tenho interesse em ver os fóruns. Vamos ver o que as pessoas dizem. Tô falando do professor. Transporta a patroa para onde ela quiser. Certamente não é óbvio que se trata de um ambiente doméstico. Um menino doméstico, a explicação ficou de show de bola. Para onde ela quiser. Que coisa estranha, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que tá falando aqui. É a pessoa que possui vínculo de regime de previdência. São 6 classes. Obrigatórios. Obriga vínculo. Tá. Facultativo. Olha aquelas explicações que eu falava. É alguém que não exerce atividade de vinculação obrigatória. Não é obrigação, né? Traz as regras de classificação de segurados obrigatórios. Segurados obrigatórios, empregado doméstico, empregado doméstico, carreira que presta serviço de natureza contínua. Natureza... Na verdade, eu acho interessante escrever isso, né? Empregado dom. O que esse cara é? Primeiro, natureza contínua. Se lembra, tem muitas questões que tem essa coisa da continuidade disso aqui. Tá. Daí ele tem que receber remuneração. Mas remuneração sempre tem que ter isso, né? A pessoa, a família. Uma pessoa
ou família. Olha aí, tá especificando aquela coisa que eu acabei de perguntar agora há pouco. Se a diferenciação entre o doméstico e o empregado normal é que é uma empresa ou uma pessoa. Tá falando que aqui você é considerado uma pessoa ou família, hein? Onde? Tá escrito no âmbito residencial desta. Tipo, pra mim a questão não tá falando nada de residência. Mas basicamente o cara tem que vir ir lá pegar o carro com ela da residência para outros lugares, certo? Então, acho que dá meio que fazer sentido, faz um pouco de sentido. A residência, tá. Testa em atividades sem fins lucrativos, não pode ser lucrativo, certo? Vira um conceito, mas sem lucro. Essa aqui é uma coisa de sem fins lucrativos, na verdade, é uma coisa que já caiu em questão. É bem importante, por causa que às vezes eles colocam uma pessoa que estava trabalhando como doméstica, só que o cara vai lá e faz ela fazer alguma coisa com fim lucrativo. E o que isso quer dizer? Ela tem o direito de ser empregada dele, e ser paga por esse serviço que ela está fazendo ser um treco de fim lucrativo. Entende? Bom, vira um conceito legal do empregado doméstico. Agora me digam, a situação vira porque ela se enquadra ou não nesse conceito. Deixa eu ver. Está prestando serviço de motorista. Natureza contínua. 6 horas diárias com folga semanal. Tá. A pessoa é a mulher do fazendeiro no âmbito residencial, propriedade rural onde mora. Em atividades sem fins lucrativos. Tá. Apenas transporta a patroa para onde ela quiser. Resta alguma dúvida? Creio que não. Então todos concordamos nessa letra B. Se tiverem dúvidas é só entrar em contato. Tipo, como é que eu vou entender isso? Onde ela quiser? Residencial? Deixa eu ver de novo se eu consigo tirar isso, o que o professor falou disso aqui. Tá. Pela esposa. Olha aí, ó. Tipo, eu achei que ele estava sendo contratado por uma família, pelo fazendeiro, mas não. Foi contratado pela esposa. Ou seja, ele foi contratado por uma pessoa. Tá. Motorista. Qual trabalho? Motorista. Tá. Representante da propriedade rural, onde mora, para os locais onde ela desejar. Cumprindo jornada diária de 6 horas. Contínuo, tá? Folga semanal. Será obrigatória na qualidade de... de novo. Eu não consigo tirar disso aqui o que ele está falando, não. Mas, tipo, se eu quero tirar alguma coisa pra inventar que ele é um empregado doméstico, a única coisa que eu posso pensar é se a esposa... Eu posso relacionar a esposa com uma pessoa, entende? Uma pessoa, família. Mas eu não consigo entender nada de coisa de... com as outras coisas. Tipo, ele recebe remuneração, certo? Ele... Mas na residência não dá pra saber isso. Sem fins lucrativos, tá escrito aqui, sem fins lucrativos. Certo, tá escrito isso? Sem fins lucrativos não tá escrito nada sobre sem fins lucrativos. A natureza contínua tá escrito assim. E pessoal, família, essa coisa ambígua. Que não deu pra entender direito. Mas tá assim. Ou seja, só tem 3 pontos da pessoa doméstica. Não dá pra saber se ele tá no teco de residência ou não. Mas, se a gente quer tirar alguma coisa pra diferenciar mesmo isso, é basicamente dizer... Ele foi contratado por uma empresa? Não. Então ele não é empregado. Basicamente isso, né? O que eu quero dizer é que ele foi contratado por uma pessoa que é equiparada a uma empresa. Por exemplo, um contribuinte individual. Se ele for contratado a um contribuinte individual, então ele é equiparado à empresa. Um contribuinte individual, e sendo equiparado à empresa, então ele seria um empregado, entende? Então, vamos lá. No item subsequente. Quanto tempo a gente tá aqui? Caraca, 1 hora. Eu acho que a gente só fez umas 20 questões. Maluco, né? Então, vamos terminar aqui. Mas eu queria fazer mais. No item subsequente é apresentada uma situação hipotética acerca da identificação dos segurados da Previdência Social, seguida de uma assertiva a ser julgada. Miguel, civil brasileiro, nato que mora há muito tempo na Suíça, foi contratado em Genebra para trabalhar numa Organização Mundial de Saúde. Se lembra? Se o treco tem conexão com o Brasil, então ele é empregado. Mas vamos lá. Seu objetivo é trabalhar nessa entidade por alguns anos e retornar ao Brasil, razão pela qual optou para não se filiar ao regime próprio daquela organização. Na situação, Miguel é segurado obrigatório da Previdência Social na qualidade de contribuinte individual. E eu acho que isso está errado. O problema é que essa questão é do tema de contribuinte individual, mas eu vou pelas minhas contribuições. Isso está errado. Se ele está contratado... pior, esse aqui tem uns poréns. É aquela situação que eu comecei a explicar, mas não terminei de explicar da outra vez. Que é a situação de ele trabalhar em outro país. Viu? Tá vendo que ele mora na Suíça, tá trabalhando na Suíça, mas ele foi contratado em Genebra. Eu não sei qual é a diferença entre Genebra e Suíça. Mas basicamente, ele tá trabalhando em outro país.
E daí, para ele ser considerado um empregado, nesse caso aqui, o que tinha que acontecer? Ele tinha que ser ele estava trabalhando para algum lugar que tem uma conexão com o Brasil, ou tem não é brasileira a empresa. Daí ele seria um empregado. Mas olha as especificações que disse aqui. Ele está falando um órgão mundial de saúde. O órgão mundial de saúde, obviamente, tem um tipo de conexão com o Brasil. Mas o cara optou. Está falando aqui que ele optou por não se filiar a isso. No caso aqui, se ele tivesse filiado, ele seria ainda considerado um empregado. Mas, já que ele não se filiou, ele virou um cara de contribuição individual. Ou seja, ele é considerado como se fosse ele mesmo estivesse arrecadando e daí ele mesmo tem que mandar para a contribuição. Por que isso aqui seria um tipo de vantagem para ele? Claro, dependendo da situação. Porque ele poderia controlar o quanto ele manda de volta para ele quando ele se aposentar lá no Brasil. Porque está falando aqui, ó, ele quer voltar para o Brasil. Ou seja, o que quer dizer isso? Se ele quer voltar para o Brasil, então ele tem que contribuir para o Brasil, porque quando ele voltar para o Brasil, ele vai poder receber a previdência de lá, do próprio Brasil, né? Mas vamos lá, vamos diferenciar. O que é um contribuinte individual? É o meu cara aqui para mim no Ricardo, mas ele está sendo contratado. Volta aqui. Trabalhar nessa entidade por alguns nato, mora Brasil, pelo capítulo programa não filiar, o regime próprio daquela organização. Já que ele está trabalhando numa Organização Mundial de Saúde da Suíça, será que ele devia se considerado filiar à contribuição que ele está querendo O que eu quero dizer, será que tem uma pegadinha aqui de falar que, basicamente, se você trabalha em uma empresa em outro país e ela é internacional, ela é de outro país, quando você se contratar, como eu disse várias vezes antes, tem que ser brasileira, tem que ter algum tipo de vínculo com o Brasil para ele ser considerado empregado. Mas nesse caso aqui, já que ele está sendo contratado em outro país, normalmente o comum seria que ele fosse se filiar a previdência desse país. Mas não. Ele se optou por não se filiar e está fazendo... Eu ainda estou muito confuso sobre isso. Vou dizer que está errado. Não é que tá certo, né? Esse aqui eu quero ver. Parece que ela tinha algum erro, né? Brasileiro, civil, contratado no exterior para trabalhar em organização internacional na qual o Brasil é membro e efetivo. É essa coisa aí que eu estou tentando pensar. Contribuinte individual. Brasileiro civil contratado no Brasil para trabalhar em organização internacional na qual o Brasil é membro e efetivo. Obrigado. Olha. Eu não estava sacando isso aqui. A diferenciação dessa coisa aqui que eu focava era o cara trabalhar com o Brasil como membro efetivo. Para mim, essa era a parte-chave. Mas olha aqui, na primeira parte da frase aqui, ó. Contratado no exterior, contratado no Brasil. Contratado no exterior, contratado no Brasil. Essa é a diferenciação. Então, anota aí. Contratado no exterior é igual a contribuinte individual. No Brasil, empregado. No Brasil, mesmo que seja internacional, ele é empregado. Interessante. Deixa eu ver a questão. Não é que tem a mesma coisa lá? Vai, vamos ler. Brasileiro civil que trabalha como para a União no exterior em organismo oficial brasileiro ou internacional dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, sabe segurar de forma de exerção vigente do país do domicílio. Daí aqui a explicação. Não. Novamente. Brasileiro que trabalha para a União no exterior. Para a União. Olha aí uma palavra-chave. Ou seja, ele está trabalhando para o Brasil. Para a União. É aquela coisa que eu estava falando de vínculo. Mas só que eu não estava especificando tanto assim. Mas, ou seja, para a União significa, se for ele trabalhar num lugar internacional que tem entrega com o Brasil, ele tem que trabalhar pro Brasil. Mas ele não está trabalhando pro Brasil. Entende? Para a União igual para o Brasil. Ou seja, se um cara está no internacional, se ele estiver trabalhando para o Brasil, então ele é empregado. Para o Brasil igual a empregado. Para o Brasil igual a empregado. Tipo, igual mais
ambiguou mais, mas é isso aí. Para o Brasil, normalmente eu só estava especificando coisas que tinha um contrato com uma empresa brasileira, mas não. Agora ambiguou mais, sendo para o Brasil, que significa união. Se ele trabalha para o Brasil, ele é empregado. Se ele não trabalha para o Brasil, mesmo que seja internacional e tenha vínculo com o Brasil, se não está trabalhando para o Brasil, no caso aqui ele está trabalhando para a Suíça, né? Então ele não é empregado. Interessante. Bom, tchau. Tchau.